Como purificará o mancebo o seu caminho? Como purificará o jovem o seu caminho? A palavra diz, e já responde no Salmo 119, versículo 9, observando conforme a palavra de Deus. Nós vamos tratar desse assunto qual a importância do jovem ler Bíblia? Nos dias de hoje, dias de telas, correria, cursos, né? Tantas opções. Será que dá para o jovem, será que é importante o jovem ter um tempo para ler a Bíblia? Será que ainda isso faz a diferença na vida de alguém ler a Bíblia? Sejam todos bem-vindos, nós somos da Igreja Cristã Maranata, estamos no programa Crescendo na Igreja Maranata, Cristã Maranata da TV Manaim, a TV que você vê. E hoje vamos tratar deste assunto que é muito relevante, super importante para nós. Qual o significado, a importância da Bíblia para nós, especialmente para você jovem? Só a escola bíblica já basta? Ou será que precisamos dedicar alguma coisa a mais no nosso dia a dia? Isso vai trazer uma resultante positiva um resultante positivo para a vida do jovem? Vamos tratar deste assunto. Vamos tratar deste assunto para que no final desta conversa você mesmo possa chegar a uma conclusão, tá bom? Sejam bem-vindos, quero dar as boas-vindas aos nossos queridos jovens que estão aqui hoje, o Pai Senhor Wesley. Pastor, Pai Senhor a todos que nos acompanham. Ana Márcia, seja bem-vinda, Pai Senhor. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor a todos que nos assistem. Amém. E Juan, Pai Senhor, Juan. Paz do Senhor Jesus, pastor, Wesley, Ana Márcia, os irmãos também que estão nos acompanhando. Bem, queridos, fiquem à vontade, uma alegria estar aqui para nos ajudar nesse tema com as experiências dos irmãos e também vamos falar alguma coisa sobre alguns textos bíblicos, mas para iniciar, podemos ler o texto base que aqui falamos, é o Salmo 119, verso 9. Amém. Salmo 119, verso 9, a palavra nos fala: Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Muito bem. Observando conforme a tua palavra, o próprio versículo traz a resposta dessa pergunta. Jovem que lida no mundo que vivemos, essa caminhada, os desafios, como vencer tudo isso? Como se santificar num ambiente, às vezes, nocivo? Mas a palavra diz observando segundo a sua palavra. Quando eu me converti, queridos, nós não conhecíamos a Bíblia muito bem. Aliás, quase nada da Bíblia. Eu estava entrando na faculdade e comecei a conhecer a palavra de Deus na Igreja Cristã Maranata. E quando eu comecei a ler a palavra, eu percebi algo estranho, eu confesso. A própria Bíblia dizia para ler a palavra, porque a palavra tinha um mistério, que a palavra, olha, bem-aventurado é aquele que lê e medita na palavra. Quando o Senhor chama Josué, dizendo para ele meditar dia e noite naquela palavra, na lei do Senhor. E alguma coisa tem na Bíblia de misterioso, de precioso, e hoje nós descobrimos que de fato é algo precioso, né, Juan? Exatamente, pastor. A palavra do Senhor, ela é um manual. Uma coisa muito interessante que a gente consegue observar, então, é que a história de todos nós está aqui dentro. Então, ela vai contar Nabote, ela vai contar sobre Davi, sobre Sansão, e todos nós vamos nos encontrar aqui. Você se espelha em bons e maus exemplos ali para tomar suas decisões, é verdade? Exatamente. Então, o jovem hoje, ele recebe essa pauta, ele é pautado conforme na própria palavra do Senhor. Certo. Bem, queridos, hoje existe Bíblia no celular, existe Bíblia eletrônica, né? Mas esse nosso amiguinho aqui, de todas as horas, indispensável,
não podemos lançar mão disso, né, Wesley? A palavra é essencial no nosso dia a dia. A Bíblia física, né? Exatamente. A Bíblia A física. Bíblia no aplicativo substitui? Pastor, não. Não, né? Não. Porque você ter o contato com a Bíblia física acaba sendo o teu instrumento no dia a dia, né? É interessante que muitas vezes quando nós pegamos aqui, nós já até temos as nossas próprias anotações, onde procurar, né? Fala, olha, eu li tal texto, já sei onde se encontra. Então, quando você tem a Bíblia física, é muito mais fácil depois, a hora que você está evangelizando, a hora que você está falando do Senhor, eu vou pegar minha Bíblia aqui, você já até é mais fácil de você se localizar, porque você está tendo contato constante com aquele livro, com aquela palavra ali que você no dia a dia está tendo contato com ela. Você entende assim, Ana Márcia? Eu, por exemplo, utilizo... Eu nem tenho aplicativo da Bíblia no meu celular. Eu utilizo para busca de versículos que eu não sei de cor, que eu não sei onde está, mas a gente não pode abrir mão da Bíblia física, né, Ana Márcia? É isso mesmo, pastor. É muito importante nós aprendemos a manusear a palavra, né? Inclusive Exatamente. a palavra física. Até mesmo tem um recurso muito importante que nós aprendemos nesta obra, que é a consulta à palavra, né? E esses instrumentos online, eles impossibilitam que a gente possa abrir, colocar o texto e ter essa experiência. Não Então, vale a Bíblia consultar o física aplicativo, né? Não vale. Não vale. Você também entende, Ana, que é muito importante você ter o manuseio, como a Bíblia diz, né? Que aquele bom obreiro que manuseia bem a palavra de Deus, não é isso? É isso mesmo, né? É muito importante nós termos essa experiência com o manuseio da palavra física, né? Você pode anotar, né? Fazer, grifar e tem alguma explicação nisso, porque quando você grifa, você mesmo anota, parece que o cérebro já te grava aquela página, né? É isso mesmo. Inclusive, nos possibilita até mesmo auxiliar um visitante, Exatamente. abrir ali aquele texto conforme o pastor está verdade. lendo, né? Então, é uma bênção que temos no nosso dia a dia, esse contato com a palavra. Muito bem. Queridos, eu sei que alguém pode estar pensando, eu estou sem tempo, porque eu tenho tantos compromissos, eu trabalho, eu estudo, e fica difícil tirar um tempo para a leitura bíblica. Mas será que é isso mesmo? Olha, a palavra diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas, e temos sim tempo para buscar o Senhor, para uma leitura da palavra, né? Este livro tão maravilhoso. É importante que você vá à escola bíblica, sim, domingo de manhã nós recebemos estudos bíblicos, mas só isso já basta, Juan, só de ir na igreja, acompanhar, assistir, é importante, mas só isso já basta? Com certeza não, pastor. Hoje nós temos muitas armas que utilizamos para o crescimento espiritual. A oração, o jejum, a madrugada. E a palavra também fala, né, da própria palavra revelada. E existe uma diferença, porque quando nós oramos, jejuamos, é o nosso ato para o Senhor. Mas a palavra revelada, ela vem do céu para as nossas vidas. E isso é o que nos amadurece. É o sustento que o Senhor deu, né, a própria palavra manifestada em forma física. Muito bem. Ana, você já leu a Bíblia toda? Já li sim, pastor, algumas vezes. Algumas vezes, toda a Bíblia. Sim, inclusive no ano de 2019, que foi quando iniciamos a faculdade, nós tivemos uma experiência muito interessante na igreja, porque o pastor ele nos convidou, alguns jovens, a fazermos o curso do Instituto Bíblico. Sim. E o pastor, inclusive, nos acompanhou, fez esse curso juntamente Sim. conosco. Então, foi um ano em que tivemos muitas experiências com a palavra, né? Tivemos a oportunidade de estudar vários temas pertinentes da palavra, e isso Sim. foi um enriquecimento espiritual muito importante nessa fase, inclusive que era uma fase que conciliava ali os estudos, outros compromissos, outras atividades, mas foi muito importante esse momento. Amém. Você também fez o Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata. Você já leu a Bíblia toda, Wesley? Sim, pastor, Algumas vezes também, né? E, além disso, Wesley, eu me lembro que você fez um curso adicional, pessoal, né, sobre arqueologia bíblica, é verdade? Isso, pastor. Você é formado em arqueologia bíblica também? Isso, uma pós-graduação em arqueologia bíblica. Muito bem. Para
acrescentar o seu conhecimento, o que é muito bom, o que é muito importante no conhecimento da palavra de Deus, não é verdade? Exatamente. A própria igreja, ela tem alguns conteúdos voltados à arqueologia. Exatamente. Então, assistindo os conteúdos da igreja, eu tive interesse de procurar mais Isso. e entender melhor, aprofundar mesmo no ensino da palavra e buscar conhecimento além daquilo que nós já estávamos estudando do Instituto Bíblico e tudo mais. Bem, queridos, quando falamos de você ter um período, eu quero fazer uma pequena analogia, uma comparação daquele que tem aula de violão, por exemplo, ou de teclado, ou de violino. Se você recebe o ensino na escola ou no YouTube, é uma coisa. Mas se você não praticar no dia a dia, você vai ter dificuldade de tocar. Este ensaio do dia a dia é o que faz a diferença do bom músico para aquele regular. Porque o bom músico, aquele que se destaca, ele vai se esforçar no dia a dia. E a leitura diária da palavra, ela é a diferença daquele que realmente ama a palavra do Senhor, porque a prioridade para nós é buscar o Senhor na sua palavra, já que ela é tão importante para essa pergunta que fizemos no nosso tema. Como o jovem vai se santificar? Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. Amém, queridos? Nós gostaríamos aqui de apenas ler um texto. Vamos ler Daniel. Quem está com... Wesley, pode dar o endereço? Daniel, capítulo 9, versículo 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Amém. Do que se trata, Aninha, esse texto que Wesley acabou de ler? Esse texto, ele relata um momento em que Daniel, ao ler a palavra, nós sabemos que as escrituras ali no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, ele identificou na palavra o momento que o povo de Israel estava vivendo, que era o momento que estava se aproximando o final do cativeiro babilônico. Então ele entendeu ali o contexto e o momento profético ao ler a palavra. Quer dizer, o conhecimento bíblico, a leitura bíblica que Daniel fazia, possibilitou identificar em que momento profético aí ele entendeu, olha, 70 anos estaremos aqui, no cativeiro babilônico, mas ao final dos 70 anos, e isso está quase chegando, nós vamos sair e voltar para Jerusalém. Foi isso que aconteceu, Wesley? Foi isso, pastor. E é interessante percebermos aqui que Daniel era um homem muito bem sucedido na Babilônia. Tinha muitos afazeres. Sim. Mas mesmo diante de tantos afazeres... Orava 3 vezes por dia. Orava 3 vezes ao dia. Lia a Bíblia. Lia a palavra. Jejuava. Isso. E no momento em que ele percebe que esse tempo está findando, que o povo ia voltar ali para a terra, para Jerusalém ali, ele vai aos pés do Senhor. Muito bem. Ele vai aos pés do Senhor, ele vai em oração, vai jejuar. E é interessante porque isso traz um grande ensinamento para nós. Qual que é o ensinamento, Wesley, para nós hoje? Para nós, a igreja também está de partida. Sim. A Babilônia é este mundo, E nós vamos para Canaã Celestial, que é a terra que o Senhor nos prometeu. Sim. E nesse momento profético, nós identificamos na palavra que todos os sinais proféticos ele tem se cumprido e a volta do Senhor Jesus está cada dia mais próxima. Amém. Ou seja, os acontecimentos mundiais nos situam dentro de um plano de Deus, mostrando que em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja, Juan? Exatamente, pastor. E é muito importante isso para a vida do jovem, ainda mais pelo contexto que nós estamos, nas faculdades, no colégio, até mesmo dentro da igreja, porque é importante que nós auxiliemos o corpo também, assim como os diáconos, os obreiros, as servas, e precisamos ter esse preparo e a pauta da palavra nas nossas vidas. Glória a Jesus. Vamos ver o exemplo agora, queridos, Vamos ver sobre Jesus, lá na tentação no deserto, quando o Senhor Jesus, ele é tentado pelo adversário, mas como é que ele responde, hein? Vamos ler? Em Mateus 4, versículo 3, a palavra fala assim: E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães.
Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Jesus. Aninha queridos, Jesus, ele conhecia bem a palavra, claro, ele é Senhor, ele veio da eternidade, mas como homem, ele foi ensinado, ele foi criado e aos 12 anos já, diz a Bíblia, que ele já debatia sobre a palavra de Deus com os doutores da lei no templo. Ele era profundo conhecedor da palavra de Deus. E quando ele foi provado, lá com 30 anos no deserto, estava debaixo de jejum, 40 dias, mas o adversário se apresenta para ofertar não pequenas, mas grandes coisas. E ele se defendeu como Wesley, ali? Através da palavra. Através da palavra, né? Então, ele estava preparado com a palavra. Então, quando vierem jovens, ofertas, tentações, como Jesus recebeu o conhecimento da palavra, é que vai nos defender, né, Aninha? É isso mesmo, né? O Senhor Jesus estava instruído em toda a palavra e Ele nos ensina que a nossa defesa não são os nossos argumentos, a nossa força, Perfeito. Mas ela está na palavra. Então, todos os argumentos, todas as respostas, aquilo que o defendeu foi a própria palavra. Foi a palavra de Deus, né? Porque o adversário, ele insinuou, né, aquilo que às vezes o jovem almeja. Porque o adversário ofereceu a glória, né, o sucesso, coisas que o jovem às vezes, nessa idade, ele está passando por isso, ofereceu o materialismo, né, o pão, mas é o pão que perece, né? E na palavra nós podemos estar bem calçados, né, como diz a palavra, calçados os pés no Evangelho da Paz, para que o jovem possa se defender dessas tentações, né, Juan? Sim, pastor. E o adversário, ele é astuto, ele conhece a palavra. E ele tenta, no dia a dia do jovem... Mas ele leva na letra, né? Ele leva a letra e Jesus vem com a revelação, né? Perfeito. Porque o próprio Senhor, ele era a palavra ali, né? E essa palavra também ela é revelada na vida do jovem. Então, quando nós temos o conhecimento da palavra, nós nos blindamos no dia a dia. Porque hoje a sociedade vem em cima disso, né? Hoje nós vemos nas universidades, nós vemos essa Perfeito. ação ativa e o jovem ele precisa ter o domínio do que ele vive. Amém. E percebemos também que Jesus estava vindo de 40 dias de jejum no deserto. Sim. Então ele estava num momento, podemos dizer, de fragilidade, né? E o adversário vai justo nesse momento. Então muitas vezes nós somos tentados quando nós estamos sozinhos. Sim. Ou às vezes na própria faculdade, e o adversário ele vem muitas vezes para atingir o jovem. Mas quando ele está firmado na palavra, é a palavra que defende ele. Então nós temos essa experiência. Independente de onde estivermos, a palavra vai sempre nos defender. Agora, é importante, é uma bênção ser fiel, né, Aninha? Porque os anjos vieram posteriormente e serviram o Senhor Jesus. E o jovem, quando ele resiste ao adversário e à tentação, ele não vai ficar só, porque o Senhor vai enviar os seus anjos para nos trazer recompensa, né, Aninha? Vale a pena seguirmos na palavra e resistirmos às tentações que o adversário nos propõe, que é o materialismo, a avareza, a glória, a fama, a vaidade, né, Aninha? Glória a Deus, é isso mesmo, né? Vale a pena ser fiel, né? Nós verificamos isso nas nossas vidas e também muitos exemplos na palavra, né? E é interessante observar que a palavra nos poupa de errar, né? O próprio Senhor Jesus, ele diz em Mateus 22 que ele diz o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras. Então, quando nós conhecemos a palavra, muitas vezes nós somos poupados de errar, de tropeçar na caminhada. Então, essa palavra é essa segurança, é esse recurso que nós temos na caminhada. Perfeito. Queridos, é uma prática que deve haver entre todos nós, servos de Deus, de amar a palavra de Deus. O próprio Salmo 1 fala que o homem bem-aventurado, aquele que não se mistura, né? Que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde?
na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Olha só, uma coisa é você apreciar a Bíblia, uma coisa é você ouvir, mas você meditar nela dia e noite é você colocar para dentro da sua vida, é você degustar, é você amar, é você conviver, trazer para seu dia a dia, para a prática, né? E isso faz muito bem, porque quando você medita na palavra, você está ruminando, né? Aquela doçura, aquela vida que o Senhor tem preparado, e isso é uma maravilha para nós, a palavra do Senhor. Aliás, nós vamos fechar com um versículo bíblico bem conhecido entre nós da Igreja Maranata, mas que é muito importante que você também conheça, que está lá no livro do Apocalipse. Gostaria que alguém pudesse abrir e ler para nós? Apocalipse 12, verso 11. Diz assim, pastor: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então eles venceram através do quê? Eles, os vencedores, os fiéis, que estão lá na eternidade, no Apocalipse, eles venceram por quais motivos? Pelo sangue do Pelo Cordeiro sangue. e pela palavra do seu testemunho. Que é a palavra do Senhor Palavra de Jesus, Deus. que ele deixou aqui, e também não amar as suas vidas, não é verdade? Suas próprias vidas, até a morte. Venceram pela palavra e pela palavra viva, pela palavra revelada. Bem, queridos, estamos no final aqui do nosso programa e o que nós realmente gostaríamos de chamar atenção, mais uma vez, estamos insistindo que o hábito deve existir de ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, tirar um tempo sem influências de celular, de televisão, cachorro e comida. Não coloque o cafezinho do lado, não. Foque ali, você, com a palavra de Deus. Pegue uma régua, uma caneta e Bíblia de quem ama a Bíblia é toda anotada, hein? Aquela Bíblia branquinha, coladinha que não é o nosso caso. Mas Bíblia de quem ama a palavra está toda anotada, toda riscada, com data. Aqui o Senhor falou comigo, aqui foi no batismo, aqui foi no batismo com o Espírito Santo, e aqui foi quando eu consultei o Senhor para comprar minha casa, e assim vai. Olha, tem que ser um hábito, o dia a dia, e o Senhor vai te abençoar nisso. Clame ao Senhor e o Senhor vai abençoar a sua vida nesse sentido. Eu gostaria de me despedir dos jovens com a paz do Senhor. Wesley, paz do Senhor. Pastor. Aninha, paz do Senhor Paz do Senhor, Jesus. pastor. E Juan, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Queridos, nos despedimos também de vocês com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar recebendo aqui convidados para nos auxiliar nos temas relevantes para nós. E semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do Crescendo na Igreja Maranata. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.